Oi, gente! Tudo bem? Estou tentando, estou tentando inserir o tema aqui da live, fixar o tema. Vamos ver se vai dar certo. Tudo bem, pessoal? Que honra ter vocês aqui. Marli, Livinha, quem mais já entrou? Eu tô tentando fixar o tema aqui, mas não tá dando certo. Fixar comentário. Agora deu. Biografia do Pierre André, meu querido amigo, que é autor, ator, contador de histórias e dono de uma biografia incrível, maravilhosa, encantadora, surpreendente, repleta de emoção. Agradeço a cada um que já está presente. Amanda, Maria Cristina, Marli, sempre presente, Sheila, querida, Livinha, Euclides. Vão dizendo para mim se o som está bom, se a imagem está boa, se vocês estão me ouvindo bem. Me dê um retorno, por favor. Tudo bem, Euclides? Gratidão pela sua presença, sempre me acompanhando. É uma alegria, uma honra. Estão me ouvindo, pessoal? A imagem está boa? Me dê um retorno nos comentários, por gentileza. Por favor. Acho que o Pierre também já está presente. Ah, Marli disse, imagem, som, ok, que ótimo. Então, vou falar um pouquinho do projeto, né, de como ele nasceu, quais foram os meus objetivos, né, para que hoje a gente tivesse essa oportunidade de estar. Eu costumo dizer que estou estrelando, que é um projeto para mim repleto de muito brilho. E ter a companhia do Pierre hoje nessa live é motivo de dizer que eu não estou estreando, mas sim estrelando esse projeto. Eu sempre fui apaixonada pelas histórias, né? Quem me segue sabe disso. E eu sou uma tarada em biografia. Antes de conhecer a história de qualquer autor, eu procuro conhecer a história de vida deste autor, a biografia dele. E eu conheci o Pierre, né, em uma certa data no ano passado, vou falar disso no final. E me apaixonei pela história de vida dele, pela biografia desse autor que estará conosco agora, que é extremamente inspiradora, emocionante, repleta de muita superação. E desde o início da pandemia, que eu tenho acompanhado algumas lives, alguns contadores e vendo que esses projetos estão sendo desenvolvidos sempre com narrações de histórias, né, de escritas por determinados autores, mas esses autores nunca mencionam a sua biografia, nunca contam a sua própria história. E eu senti de colocar esse projeto no mundo, entregar para o universo esse meu desejo. Daí conversei com o Pierre, trocamos algumas figurinhas e ele super aceitou o convite. Portanto, eu quero agora solicitá-lo, já estou emocionada, que esteja conosco, né? Faça aí o convite para que eu possa aceitar a sua participação e bem-vindo ao projeto Pause para o Almoço e me conte a sua história, Pierre André. Ela me inspira.
Ele já fez a solicitação. Ai, que alegria! Que alegria! Que honra! Que emoção! Seu Eu que me, lindo! eu que me sinto Oi? honrado por ser o primeiro desse seu projeto. Você está estrelando o meu projeto. Olha que tanto de estrelinhas aí no seu fundo. Coincidentemente. Que lindo fundo! Eu disse para as pessoas que aqui já estão, né, nos acompanhando, que eu tive a honra de receber o seu sim para estrelar o meu projeto Pause para o Almoço e Me Conte a Sua História. E é com você, Pierre André. Me conte a sua história. Ela muito, muito, muito me inspira. Ai, fico feliz com esse convite. Eu gosto de contar a minha história porque ela pode servir sei lá, de apoio para muitas pessoas que passam por dificuldades, como eu passei. Sim, Então, a gente nunca pode desistir. E eu, bom, a gente não tinha usado esse termo nas nossas trocas de figurinhas, não. Biografia, porque a biografia é uma coisa muito extensa. Mas como você falou de história de vida, vamos lá. Posso começar? sim. Por Bom, favor, conte-me sua história. Ela me inspira. quem me assiste aí, quem me vê aí nas redes sociais, nos meus vídeos, nos meus perfis, pensa que eu fui um menino muito leitor, porque eu escrevo, eu conto muitas histórias, mas eu não tive na minha infância, essa oportunidade, não, porque eu tive muitos problemas de saúde. Desde neném, bebê, eu passei por problemas de que chegaram a pensar que com meses eu não sobreviveria. E estou aqui. E foi assim, sempre com um probleminha aqui, outro aqui, alguém me soprava, eu caía, quebrava o braço, era desse jeito. Tinha até se fosse hoje, seria considerado bullying. Os apelidos que eu tinha, um deles era graveto cabeludo, de tão magrelinho que eu era. Então, era assim, foi uma infância muito, sei lá, não tive infância. Eu saía Sim. só na barra da saia da mãe. Só saía de casa até com 10, 11 anos. Eu não saía para brincar na rua. Você sempre Por morou com seus pais? sempre, sempre, a vida toda. Então, Sim. eu passei por isso, né? Então, quando eu estava já com assim, uns 12 anos, de 11 para 12 anos, que eu comecei a sair para brincar na rua com os colegas, com os vizinhos. Sim. E mesmo assim, na hora do futebol, eles caçoavam de mim, porque eu era sempre o pior. Na hora do paro ímpar, para escolher os times, eu era sempre o último. Aí quando sobrava eu lá, aquele que tinha que me escolher falava assim, vai você mesmo, né? Não tem outro, né? Vai você mesmo. Então vai lá. E foi assim, aí veio, eu pensei que eu já não tinha mais nada, né, de problema de doença para poder passar, me veio com 13 anos uma tal de uma diabetes. Aí veio, putz, grila, como é que eu vou viver com isso o resto da minha vida? Porque eu já 13 sabia anos. da minha avó, de alguns parentes que eram diabéticos, e eu sabia que era ter que tomar injeção todo dia. E para um menino de 13 anos, mas com a cabeça lá atrás, eu falo que é por isso que eu sou criança até hoje, porque eu não tive a minha Sim. infância. Sim. Então, na hora que eu descobri o que é ser criança, eu já era adulto, que eu já estava trabalhando com criança. A minha Sim. adolescência foi... Você tem irmão? Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo que eu, 11 anos. Então, durante esse período todo que eu... Coincidiu, né? Porque ele nasceu, parece que foi por isso que eu saí da barra da saia da mãe, porque eu não tinha pensado nisso ainda não, porque eu acho que ele tomou meu lugar. Mas falei, o que eu vou fazer aqui dentro de casa agora? Não tem a barra da saia da minha mãe, mas então eu vou pra rua. Da minha mãe?
Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Então, Esse projeto mexe no fundo do baú mesmo, é a intenção dele. só que como eu fiquei diabético, eu sabia, né, que eu não podia comer doces. Mas como é que não come doce? Um menino de Como 13 assim? anos fala, vou comer só um docinho aqui, não faz mal não. Aí comi um doce, outro ali, outro lá. Teve uma vez que eu com os amigos fomos jogar futebol. Eu jogar Sim. futebol. Imagina, lá no... Hoje, onde funciona aqui em Belo Horizonte, o pessoal que não é de BH não vai conhecer, o ex-campo do Atlético, chamava Campo do Lazer. Hoje é o Diamond Mall. Então, ali tinha umas quadras que a gente ia jogar bola. Fomos indo embora. Vamos tomar um refrigerante aqui? Na mesma hora que eles falaram isso, na minha cabeça já veio, ixi, eu não posso. Naquela época não tinha nada dietético. Não existia o Sim, diet. Nem o light, sim. né, que veio antes que o diet. Sei lá como é que foi isso. Mas não Aí existia. cada um pediu 1 litro de Coca-Cola. Cada um, éramos 4. E eu vendo aquilo ali, eu pensei, caramba, o que eu vou beber? O que eu não posso? Vou beber água? Aí me veio aquela coisa na cabeça do... Por que eles podem eu não pedir 1 litro de Coca-Cola também? No dia seguinte, estou eu lá no hospital, internado, porque a glicose foi lá nas alturas. Não podia comer um docinho, 1 litro de Coca-Cola. Quase que eu morri, para dizer a verdade. Então, foi assim. E por causa disso, de tantos atropelos aqui, atropelos ali, a diabetes causa diversos problemas. Por exemplo, o rim. Sim. Eu nunca tive problema de cicatrização, graças a Deus, senão meu pé naquela época era um chute no chão por dia, por semana. E sempre tive... Eu conheço pessoas que, por causa de um machucadinho na ponta de um dedo do pé, vai perdendo o pé, a perna. Eu cheguei a conhecer pessoas que não tinham as pernas por causa da diabetes. Conheci Eu pessoas tenho uma prima, eu tive, né? Ela faleceu, que passou por todas essas questões. Ela cortou o dedinho do pé, que precisou ser cortado, e aí foi amputando pé, perna, e até ela ficou um toquinho na cama do carro. Eu conheci um rapaz que é cego por causa da diabetes e não tinha uma das pernas. Esse rapaz ainda fazia um tratamento que eu fiz por causa da hemodiálise, porque eu cheguei a perder os meus 2 rins. E por causa disso, lá vou eu fazer um tratamento que é a hemodiálise. Então, esse tratamento foi, assim, terrível. Terrível. Eu entrei em depressão, eu abandonei a família. Família, sim, os parentes, né? A família, pai, mãe, irmãos, não. Mas os primos, tias, eu não queria saber de ninguém, eu não queria saber de visita, eu não queria saber de nada. Era depressão. Você se isolou. Me isolei. Só saía de casa porque era 3 vezes por semana. Eu fazia segunda, quarta e sexta, eu ia para o hospital, Santa Casa aqui de BH, e ficava 4 horas ligado numa máquina. Por quê? Os rins não funcionando, a gente não fazia xixi. Eu fiquei 2 anos e 3 meses sem fazer xixi. Ou seja, não podia beber água. Era isso aqui por dia, uma garrafinha de meio litro era o meu limite máximo. Então, eu cheguei a abrir a geladeira, o congelador, aquele gelinho que é um gás, na verdade, eu passava na boca. Aquelas pedrinhas. Eu bochechava a água e cuspia para poder aliviar a sede, porque eu não podia beber líquidos. E você tinha quantos anos? Não, isso já são 8 anos que eu fiz o transplante. Eu vou te falar quantos anos que eu tinha, né? Você vai fazer as contas aí, vai descobrir que eu tenho 52. Capaz de eu falar. Eu tenho 52, faz as contas aí. 8 anos de transplantado, 10 anos, 42 que eu comecei a fazer hemodiálise. Foram 2 anos e 3 meses. E de hemodiálise, de depressão, até namorado eu larguei. Foi tudo, foi tudo.
Então, Sim. 2 anos, né? Esse período foi... Eu falo que a minha vida tem o antes, o durante e o depois da hemodiálise. Ou seja, Sim. o durante foi a pior fase da minha vida e o depois é a melhor. É a melhor fase da minha Já vida. tem gente dizendo que está emocionado aí. E a história do Pierre realmente emociona. Muito, muito. Mexe demais comigo, porque eu vivi, né, assim, parte do relato dele na minha família, com primos meus, os dois já falecidos, né, a do Carmo, que de um dedinho do pé ela acabou perdendo as 2 pernas e ficou um toquinho por anos na cama. E o meu primo Dinho, né, muitas pessoas que estão aí, o Euclides, a Livinha, a tia Marileia, a Sheila, que era o meu melhor amigo, ele veio a perder a visão, né? Perdeu, não enxergava nada de nenhum dos olhos. Então, assim, saber dessa sua garra, dessa sua luta, é de fato motivo de muita emoção. Tem pessoas, né, aplaudindo aí a sua história, dizendo a Ellen, dizendo que é uma história linda de superação e força, pessoas dizendo que já estão emocionados. A Ellen, E é grande amiga isso. minha. A Ellen, né? Ela está dizendo aí, história linda de superação e força. Ela conhece Continue bem. nos emocionando. Então, uma das coisas que as doenças me causou foi a timidez. Então, o que me fez perder a timidez foi o teatro. E hoje, depois da hemodiálise, porque o que me motiva é porque eu tive, daqui a pouco eu vou falar de uma outra doença depois do transplante. E foi a contação de histórias que me motivou a lutar contra essa doença. Que algumas pessoas... É uma doença que chega a ser, pelo nome dela, é pior do que a hemodiálise, mas o tratamento da hemodiálise foi 1000 vezes pior do que o tratamento que eu fiz, que foi uma quimioterapia. Porque um dos medicamentos, olha só que coisa, um dos medicamentos que eu tomo, quer dizer, que eu tomava, né? Que eu tomo imunossupressores até hoje, vou tomar o resto da minha vida. Mas um deles me causou um câncer nos vasos sanguíneos, chamado sarcoma de Kaposi, ou Kaposi. A pronúncia eu já escutei com acento nas 3 sílabas. Kaposi e Kaposi. Mas, enfim, esse medicamento me fez fazer 1 ano de quimioterapia. Só que foi uma quimioterapia que a gente chama de branca. Porque quando as pessoas falam em quimioterapia, câncer, todo mundo já vai para o lado pior, que é quando a pessoa fica careca, quando a pessoa passa mal durante... Eu não passava mal durante o tratamento. Eu saía do hospital, ninguém sabia que eu tinha passado por uma sessão de quimioterapia, porque a minha quimioterapia era leve, mas o câncer era maligno. Tem um primo meu que está nos acompanhando, Anísio. Ele está lá em Campos, no Rio de Janeiro. Ele está nesse processo de quimioterapia. Ele é poeta, ator, também formado em teatro, e está aqui aplaudindo a sua história, Pierre, e vivendo essa experiência de químio como você viveu. Gratidão, Anísio. Sua história também é de muita superação. Sucesso no seu tratamento, Anísio. Pensamento positivo. Não deixa a doença te vencer. Vença. Ele deixou um recadinho para você. A arte eleva o ser. Sem ela, não seria. Eu falo que Deus sabia que eu ia passar por tantas dificuldades e Ele me deu esse dom. Porque eu nunca fiz curso de arte nenhum. De teatro, de contação de histórias, de artes plásticas, porque eu não desenho, mas eu crio coisas, eu crio bonecos. Criei muita coisa. Um monte de coisa, assim, de artesanalmente. Trabalho manual, sim. E eu não sei de onde vem inspiração para fazer essas coisas que eu faço. O dia que eu escrevi o meu primeiro texto, e eu devo isso ao meu mestre, meu saudoso mestre, Ítalo Mudado, que
que um dia eu tentei escrever uma peça de teatro, estava muito ruim, e ele falou comigo assim, coisa horrorosa. Era o bordão dele. Quando a gente ensaiava alguma coisa que ele não gostava, assim, daquela cena, ele só falava coisa horrorosa. Aí a gente voltava, já sabia. E não precisava dele falar onde que estava o erro, não. A gente tinha que descobrir, enquanto a gente não acertasse, ele não parava de falar coisa horrorosa. Mas então, foi assim que eu aprendi. Uma vez eu até pedi para ele, Ítalo, você me prepara para entrar para a escola de artes cênicas? Ele virou para mim e falou assim, para quê? Para que você vai fazer escola de artes cênicas? Você quer fazer curso superior? Faz de programação visual, na época era programação visual. Você já está na melhor escola que existe, que é o palco. Eu já tinha o registro de ator profissional. Ele falou, você já é ator profissional, por que você vai fazer escola de teatro? Eles vão te viciar nas técnicas. E você descobriu a melhor maneira de fazer o teatro, que é ali na prática. Só que ele, ao mesmo lado que ele me incentivou a fazer a escola de programação visual na época, que era a FUMA, hoje é Guinhar, ele mesmo fez com que eu parasse de pensar nisso sem querer. Porque um dia eu pedi para ele montar uma peça de teatro infantil. Eu era doido, nunca tinha feito. E ele me falou assim, ele nunca tinha dirigido teatro infantil, ele detestava. Se você encontrar uma peça muito boa, eu dirijo. E quando ele me falou da minha peça, que era uma coisa horrorosa, ele continuou. Se você quiser escrever alguma coisa boa, você tem que ler muito. Só que eu não tinha hábito de leitura. Não tinha. Eu não pegava um livro para ler. Eu escrevi uma história que chama A Revolta dos Livros Orelhudos. Isso, depois que eu conheci o Ítalo. Sem querer, eu percebi que escrevi a minha história de um menino preguiçoso que não gostava de ler, que só queria brincar. Então, eu falei, gente, esse Tavinho aqui sou eu. Alguém falou da Emengarda aí, ó. Depois a Sheila, casada com meu primo. Os comentários passam muito rápido. Ela disse que uma amiga apresentou uma peça de teatro com a sua história, da Emengarda, e que as crianças amaram. Então, como que eu escrevi essa história? Eu não sei. Eu tinha um trauma de quando eu era criança, me contaram a história da Dona Baratinha, e quando o Dom Ratão caiu na panela de feijoada, eu fiquei traumatizado. Eu nunca fui ao teatro da Dona Baratinha por causa disso. Não vou não, porque chegar lá o rato vai cair na panela de feijoada. Só depois de adulto, já que eu comecei a fazer teatro, que eu fui, porque teve um trabalho do curso lá, que era um cursinho de iniciação de teatro, não era nenhuma escola de teatro. É o cursinho que eu fiz perder a timidez. Eu jamais imaginava subir num palco. Mas tinha que ir lá assistir uma peça de teatro, eu fui ver a tal da Dona Baratinha, e depois que eu virei contador de histórias, e mesmo assim, porque um dia eu achei um jornal na rua, sei lá onde eu achei um jornal, estava com um anúncio de um concurso na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. Olha como é que as coisas vêm assim. Universo. De jornal, eu jamais iria fazer um curso de... Eu ia participar de um concurso de contador de histórias que eles erraram na hora de dar o resultado e falaram que eu ganhei o primeiro lugar. A partir daí que eu comecei a contar histórias num projeto voluntário, porque eu, quando não estou contando histórias profissionalmente, eu estou dentro de um hospital, estou num lar de crianças abandonadas. Na escola. Crianças sob medida protetiva, eu estou sempre idosos, eu não consigo. Alguém me liga, se eu não tiver um trabalho, nada marcado, tem um asilo aqui com os velhinhos. Se for um asilo, eu trabalhei para um asilo antes da pandemia, desde o final do ano passado, contratado, porque era um asilo particular, né? Que tinha dinheiro. E se é desses asilos públicos, né, digamos assim, eu vou, gente, e é muito mais divertido do que os asilos dos que tem. Gente, eu trabalhei num asilo que tinha uma senhorinha lá, ela não olhava para mim nunca. Aí um dia, como era 2
por semana e eu não podia repetir histórias, e era um público exigente, eu não podia contar história infantil, não. Eu não podia contar, eu contava, mas eu contava de um jeito diferente. A doninha lá, deitada, ela só ficava deitada assim, olhando pro teto. E ela tinha sonda, tinha tudo, mas não olhava para mim. Aí eu falei, nem vou dar muita atenção assim, porque como é que eu vou olhar para ela, e de onde eu ficava, não tinha contato visual com ela, então eu ficava olhando para os outros. Aí um dia, que eu estava sem repertório mais para contar, eu falei, eu vou ler. E era uma história bem poética, porque poesia, eu lia entre uma história e outra, eu lia poesias, eu ficava 1 hora lá contando histórias. Toda segunda e quarta, ou era quarta e sexta, nem lembro mais. Então eu tinha que ter repertório. Aí um dia eu li uma história que chama Júlia Toda Azul. É uma história poética. Aí eu só escuto ela falando assim, ler não é contar. Olha que danada, gente. É por isso que você me fala isso, né? Você passa o recado dela para mim. Nem pensei nisso. Não, mas você se denomina mediadora de histórias. Eu não sou mediador, eu sou contador de histórias. Você é contador, sim. Eu estava lá como contador de histórias. É diferente. Da gente encarar um público. É bem diferente. Aí eu falei, são situações distintas. Aí na vez seguinte que eu voltei lá, eu fui conversar com ela que a senhora é do ramo da educação? Não, mas eu sou da cultura. Então ela sabia. O que é mediação e o que é contação. E tem gente que... Eu falo que todo contador não deixa de ser um mediador. Porque sim. Eu tenho relatos assim, de crianças, pais, professores, que os meninos começaram a ler depois que ouviram a minha contação de histórias. Então, meu filho quer ler o livro tal, que você contou a história. Às vezes eu passo um aperto, porque eu conto muito contos de tradição, que não existe o livro. Então, algumas histórias que eu inventei, o menino quer. A Revolta dos Livros Orelhudos, por exemplo, não existe o livro dela. Aliás, se alguém quiser publicar meu livro... Mas voltando aqui à minha história, eu tive esse sarcoma de Kaposi e falei, quer saber? Agora eu quero viver. Já que eu vou morrer, quando a médica falou assim, a médica não. Eu conversando com ela, falei assim, doutora, eu li num site, eu fui... porque do diagnóstico do nefrologista, porque eu passei... O nefro me mandou para dermatologista porque o sarcoma sai manchas no corpo. Então, assim, nas pernas e na virilha, assim, tava cheio daquelas manchas roxas. Aí eu fui na dermatologista e ela mandou voltar com o resultado da biópsia pro nefro, né? Então, ela falou assim, isso aqui é um câncer. Você vai ter que procurar aqui do lado, porque a nefrologia da Santa Casa fica do lado da oncologia. Eu falei, não é possível que eu saia do endereço e eu saia do outro. Do lado. Vizinhos. Não, porta do lado, assim, é só pular o muro. Eu sei onde é. Agora a oncologia mudou. A oncologia foi para onde é a clínica de olhos, mas é ali do lado também, na esquina. Do lado também, isso. Então, eu até da minha consulta com o nefro, que eu marquei com a oncologista, lá vou eu para a internet procurar o que é um sarcoma de Kaposi. Porque eu perguntei o doutor Fernando, eu tive André, foram 3 médicos com o nome de André, um deles está lá até hoje, mas o André Barreto era aquele que cuidava dos transplantados duplo, porque o meu transplante foi duplo, uma coisa que eu não falei, rim e pâncreas. Foi o primeiro transplante duplo da história da Santa Casa. Com pâncreas que eu recebi, agradeço eternamente a família desse rapaz que me doou, a gente não sabe quem que é. Se eu soubesse, eu queria muito conhecer essa família para agradecer, olhando nos olhos, porque tem tanta gente que não autoriza a doação dos órgãos. Autorizem, não vai fazer mal nenhum.
eu tenho certeza que o parente, né, que se foi, vai ficar feliz por Sim. seus órgãos estar ajudando outras pessoas Salvando a viverem, vida. salvando vidas. Então, ele falou, eu perguntei, doutor, eu vou ter que fazer quimioterapia? Ele falou assim, lá você vai ficar sabendo. Porque ele falava muito, nós que tomamos medicamentos imunossupressores, temos que tomar um cuidado danado com o sol, senão provoca câncer de pele. Como a minha sarcoma foi manchas roxas na pele, eu deduzi que era um câncer de pele. Mas não era. Eu li lá na internet que era maligno. Eu falei, minha Nossa Senhora, como é que eu vou contar isso para minha família? Sim. Não contei, deixei para o dia da consulta com a oncologista, a doutora Maria Nunes, que já até aposentou. Isso foi... Não. Mas eu sei que com o pâncreas que eu recebi, eu curei 30, sei lá quantos anos que eu era diabético, 30 anos que eu era diabético, eu curei. Fiquei 1 ano e 8 meses podendo comer doces, sem tomar insulina. Curei da diabetes. Só que 1 ano e 8 meses depois, eu já tinha passado pelo sarcoma, já nem sei mais, assim, algumas datas a gente confunde aqui. Esquece. Mas, enfim, o importante eu voltei a ficar diabético, mas o que me interessa hoje é que o meu rim, eu tenho uma creatinina hoje de 1, o máximo que ela já chegou é 1,05, porque a creatinina eu estou falando que é o principal. Então, para o rim, quando a creatinina está muito alta, quando eu cheguei a fazer hemodiálise, eu estava com quase 10 de creatinina. E a minha creatinina 1,05 é 0,9 a média. Então, os pacientes que eu conheço transplantados, está 2, 2,5, 3, ainda está suportável, está tranquilo. Mas a minha 1, um dia eu estava conversando com um médico que eu conheci, quanto que está a sua creatinina? Eu falei, doutor, 0,89, 0,95, ela ainda não tinha chegado a 1. Que isso? Você tem um transplante duplo com uma creatinina dessa? Você tem um rim transplantado com uma creatinina... Isso é creatinina de criança. Ele falou. Mas, porque o normal para qualquer pessoa, assim, quando a gente faz exames, tem aquele valor de referência, né? É de 0,7 a 1,2, que é o normal de uma pessoa. Sim, considerado normal. Mas a minha não chega a 1,2. Até hoje, 8 anos de transplantação. Então, eu agradeço demais por esse rim, por esses órgãos que recebi. E por ter passado a experiência de 1 ano e 8 meses, depois de 30 anos de diabético, poder comer um docinho sem... Porque até hoje não tem jeito não, gente. É claro que hoje eu não abuso demais, porque eu sei que se eu abusar, eu vou perder o meu rim. Então, hoje a gente tem que tomar mais cuidado, sim, como eu tento tomar. Mas, enfim, foi isso. Então, esse 1 ano que eu fiz de quimioterapia, ninguém imaginava. Só os amigos próximos, né, os parentes, sabiam que eu tinha um câncer, que eu fazia quimioterapia. Foram 24 sessões, porque 1 ano eu fazia de 15 em 15 dias a quimioterapia. Tive a 24ª sessão e a doutora Maria Nunes, eu perguntei para ela, doutora, a senhora está me dando alta. Eu estou curado? Ela me fala assim, olha, Pierre, essa palavra a gente não fala para paciente nenhum, curado, porque é uma doença que é imprevisível. Eu não posso te esconder que é uma doença imprevisível. O que eu estou dizendo, estou te dando alta porque você aceitou bem o tratamento e não precisa mais de quimioterapia. Então tá. Só que isso fica na cabeça da gente, né? Só que quando alta, uma das manchas que fica aqui na perna direita, para cima do joelho, na parte de dentro da perna, ela fala, doutor, e essa mancha aqui? Não, isso aí vai ficar. Vai ficar, mas você está bem. Só que não ficou. A mancha que ela falou que ia ficar, ela desapareceu toda. Então eu falei, eu tô curado.
Eu Amém. penso assim, muito procurado. E, é isso. Como é Quando que tá? você iniciou? Você falou que ia precisar de um Quando... tempinho. Não, você sabe olhar o tempo Não, aí? mas tem muito tempo. Quando você. Eu tô olhando o relógio aqui. Quando você iniciou o seu tratamento, você já contava histórias? Já. Eu conto histórias desde 1997. Foi quando eu ganhei Sim. aquele concurso. Quer dizer, que eles me deram de presente aquele concurso. Eu nunca tinha Você contado, ganhou. eu nunca tinha contado histórias da minha vida. Eu pensei que aquele concurso eu ia só aprender. Eu queria conhecer, eu queria aprender a contar. Aprender não, ver como que era. Porque algumas pessoas já tinham falado comigo assim, eu pergunto, por que você não conta histórias? Tem gente aí que conta histórias. Eu falei, eu Sim, não. Eu contar histórias tem que ser eu mesmo. E eu não. Eu faço teatro porque não sou eu que faço, é um personagem. É o meu sim. personagem que está lá dando a cara. Não precisa ter maquiagem, não precisa ter nada, mas era um personagem. E o mais engraçado é que eu fui fazer o teatro por causa da timidez. Da Mas assim, era timidez. a timidez que eu tinha vergonha de conversar ao telefone. Eu custei a ligar para essa escola que dava o curso lá, porque Você tinha eu vergonha. tinha vergonha de conversar com as pessoas, gente. Eu não olhava olho no olho das pessoas, assim, olhos nos olhos, não. Eu De conversava tanta de cabeça. timidez. Isso já adulto, né? 20 anos que eu fui fazer o curso. Eu era Sim, daquele jeito. Eu era daquele jeito. Então, eu fui fazer esse curso. O curso foi em 1990 de teatro. Se sim. você clicar na palavra ao vivo, você vê o tempo de live preciso. Não, mas É, tá tranquilo. Tá tranquilo. que aí a gente vê os minutos, os segundos que estão faltando lá no final. Então, Falta muito. Nós temos 37 minutos, 38 minutos. então, o meu trabalho tinha um professor que não era professor de interpretação. Porque esse curso ele era muito assim, saía um, entrava outro professor. Então, o de interpretação, que era o que podia me tirar a timidez, tudo que eu fazia lá estava ótimo. Tudo que eu fazia estava. Só que o professor de expressão corporal, meu mestre, Luiz Gomide, ele sempre falava comigo assim, à parte, Pierre, você não está se entregando aos personagens na hora de falar o texto. Se entrega ao personagem. Só que eu falava assim, Luiz, eu não quero fazer teatro, eu estou aqui para perder a timidez, mas isso vai te ajudar. Timidez. Aí um dia, e ele era o único que me falava isso, sempre. Aí o curso foi de quase um ano, né? Acho que foram 9 meses, todo sábado. Aí um dia ele me chamou e falou assim, Pia, por que você não faz uma bicha? Você é doido? Eu? Ele olha para mim, eu sou tímido, não vou dar conta, não. Ele falou para mim, você dá conta sim. Aí vinha, quando eu entrei pro curso de teatro, veio aquele preconceito também dos Sim, meninos, porque o teatro tem muitos gays, tanto homens como mulheres. Aí com eu via, mulheres. eu via coisa, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? O que eles vão pensar de mim? Tinha isso na minha cabeça. Eu vou sair desse Aham. trem. E acabei ficando, porque eu queria terminar o curso. Quando eu começo a fazer uma coisa, eu quero chegar até o fim. Chegar até o fim. Sim. Aí, quando ele falou aquilo, eu fui para casa, mas com aquele trem na minha cabeça. Aí eu comecei a assistir vídeos. Eu não tinha, naquela época, eu não tinha internet. Eu ficava procurando o que assistir Sim. para poder tentar. Aí um dia eu cheguei lá e falei, vou tentar fazer essa tal dessa bicha que ele falou. É ruim falar essa palavra, porque eles pensam, mas foi como ele foi. E ele é Falou. homossexual. Ele falou isso comigo, Sim. parece uma bicha. E aí eu cheguei lá e falei, quer saber, eu vou fazer. Não tinha nome, não tinha nada. Aí eu comecei a imitar, tal. Eu observava uns que tinha lá na escola, né, tentando Aham. ser pai. Porque tem uns que são muito
soltos, outros são mais... Visíveis. Sim. Outros são mais discretos. Então, eu comecei a tentar imitar alguns. Eu sei que no dia da apresentação, eu roubei um vestido da minha irmã, que ela não viu. Roubei esse emprestado, né? Meu colega que trabalhava na época numa loja, na C&A, não fazia propaganda não, viu, gente? Ele pegou uma peruca ruiva daqueles manequins lá da C&A. A maquiagem, eles mesmo me fizeram lá na hora, e eu fiz um travesti que... Esse meu colega, o André Ângelo, ele mesmo que deu um nome, Samantha Grigg, não sei o quê. Era um personagem que eu, na hora de falar o nome, é o Samantha Gray Forte. Eu falei, gente, não era pra cena. Que aí a gente vai pro... Como é que chama esse lugar que a gente vai resolver se vai pro céu? Purgatório. A nossa purgatório. E eu chegava lá, o chefe do purgatório tinha que resolver se eu ia pro céu ou se eu ia pro inferno. Eu acabei indo pro inferno. Cara. Era Samantha. Então, aí, quando eu falei, nome, por favor, ele perguntou, Samantha Gray Forte. Eu falei, de onde que eu tirei? Forte com 2 T's e Y no final. Chiquérrimo! Estava lá, meu pai, minha irmã, eu com o vestido dela. Era risos. E eu não consigo fazer esse personagem. Eu não consigo se não for caracterizado. Até hoje, já com tantos anos de experiência, eu não consigo fazer a tal da Samantha Gray Forte. Ganhei um dinheiro. Porque depois do curso de teatro, começaram a me chamar para fazer telegrama animado. Pessoas me chamavam, eu ia. Telegrama animado você chega lá e fica 5 minutos e vai embora. Aí um dia uma senhora, aqui eu tô precisando de uma bicha, ele fala assim, de uma bicha para fazer aprontar uma com meu marido. Aí eu pegava todas as informações do marido, do homenageado, coitado. Eu já chegava lá com a ficha completa do cara. E esse era dono de um ferro velho lá na Avenida Pedro II. É uma avenida cheia de ferro velho. Aí o que você imagina? Como é que você imagina o dono de um ferro velho? 2 metros, não é? Desse tamanho. Gigantesco. Quando eu chego lá, cadê o fulano? Cadê o fulano? Era um tuquinho de gente desse tamanhozinho que batia aqui em mim. Eu olhava assim pra cima e eu tinha que fingir que eu era conhecida dele, que eu era amante dele, né? Mas me deu uma vontade de rir do meu amante. Não, é cada situação que eu passei com esse trabalho, que um dia foi num chá de panelas. Não é uma despedida de solteiro, mas é de panela que tava o casal junto. Não era despedida de solteiro, não, porque essas festinhas, né, que chá de panela. Sim. Aí eu chego lá, as amigas do casal me contrataram. A Samantha. Sim. Que o caminhoneiro tem a ver com o dono de ferro velho. Mais ou menos. Velho. Aí o caminhoneiro, gente, mas o que a gente fez? O que a gente aprontou desse caminhão dele? Que eu já chegava lá, eu já tinha coisas para falar que ninguém acreditava. O próprio cara não acredita. Só que a mulher, a mulher, a noiva, estava bêbada e ela queria me bater. Tira essa que não sei o quê. E situações fantásticas, assim. Esse trabalho de telegrama animado foi muito bom. Até porque uma vez era o namorado, aí já não foi a Samantha, foi um palhaço. Eu e uma menina que a gente Foi o Malandreco? Foi, mas não foi. Porque o Malandreco, a personalidade do Malandreco eu criei depois dessa época. Por enquanto era só um palhaço que se chamava Malandreco. Porque o palhaço, gente, não é só se vestir de palhaço e pintar a cara, não. Para ser palhaço, ele tem que ter uma personalidade. Ele tem que ser palhaço. Acreditar que ele é um palhaço.
O malandreco ninguém conhece. Quando eu estou de malandreco, eu não converso como Pierre de jeito nenhum. Não mesmo. Não adianta. Uma vez eu estava trabalhando na TV Horizonte, com a Rúbia, fazendo TVX, e era um trabalho que eu fiz durante 4 meses. Um dia, eu estava lá pronto já no camarim, mas se alguém entrar ali e me ver ali, vai querer conversar, pode até querer conversar com o Pierre, não, mas é o malandreco. Aí o telefone toca. Faltavam uns 15 minutos ainda para começar o programa. Era a Sheila, a minha então namorada. Na época. Hoje a gente é grande, somos amigos. Sim, é minha vizinha, a Sheila. Então, ela me ligou. Quem que atendeu? O malandreco. Oi, tudo bem? Ela, Pierre, é a Sheila. Não, Pierre não tá aqui não. Você quer deixar recado? Uma semana sem conversar com por causa disso. Porque foi o malandreco que atendeu a ligação. Se alguém entra no camarim e vê eu lá, oi, tudo bem, com aquela cara de palhaço. Não acredito, não consigo. Não consigo. Exatamente. Eu saía, às vezes eu estava pronto para um trabalho de palhaço, eu ia de ônibus. Ah, mas eu aprontava dentro desse ônibus, já desci pela porta da rua, já tive que pagar passagem, já pulei roleta, já fiz de tudo, de palhaço dentro de ônibus. Mas é o malandreco. Não era o Pierre, né? Eu vou convidar o malandreco para contar a história dele aqui. Nossa senhora, vai ter coisa demais que ele vai contar. Não, mas eu tenho mais histórias para contar dele do que ele. Sim. Ele vive aquilo tudo ali. Então, essa história do telefone no camarim, ele nunca vai contar. Não pode. Verdade. Ligou lá uma tal de cheia procurando Pierre André. Eu vou lá saber quem que é esse. Pierre, e como nasceu a Emengarda, o outro livro que você tem sobre os animais? Fale um pouquinho deles, por favor. Eu sei lá como é que eles nasceram. Olha, eu tô em casa, geralmente, onde uma criança me perguntou assim, porque depois que eu já publiquei os livros, eu faço muito bate-papo com as crianças. O menininho lá, 6, 7 anos, que hora que você acha melhor para escrever? Eu soltei assim para ele. Eu escrevo de noite, entre o início e o final da madrugada. Ele, hã? Entre o início e o final da madrugada. É a melhor hora que tem para escrever. Aquele silêncio. Eu sei que você ama a madrugada. Eu falo que eu sou meio notívago. Meu horário, meu relógio biológico não existe. Não existe, simplesmente não existe. Às vezes eu passo a noite escrevendo alguma coisa, produzindo, agora, né, com essa onda de pandemia, gravando vídeos, porque é o meu canal, Pierre Conta Contos, viu, gente? Quem quiser conhecer, vai lá conhecer. Lindo! Eu estou criando vários vídeos lá diferentes. Mas é assim, o meu horário é esse. Mas a Emengarda, um dia, a minha peça que eu escrevi, que meu diretor falou, se você encontrar um texto muito bom, foi O Espelho Mágico. Eu li a peça da Lúcia Benedetti, uma adaptação da Branca de Neve e os Sete Anões. E fiquei com aquilo na cabeça. Eu sentei certa noite, e eu lembro direitinho que eu morava numa casa que tinha um quartinho lá no fundo, que a gente fazia de quartinho de bagunça, e eu estava lá nesse quartinho, sentei ali, comecei a escrever, e eu tenho tudo escrito à mão. A maioria, quase todos os meus textos, eu tenho os cadernos guardados, escrito à mão. Depois, na época nem tinha, eu não tinha computador. Naquela época eu tinha uma máquina de escrever antiga. Eu tenho muitas histórias datilografadas, que eu ficava lá assim, né? Catilografadas. Tec, 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 prac. Eu gostava de fazer o prac. Eu era doido para chegar no final e fazer tec, 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 Depois eu comprei uma pequenininha que eu tenho ela guardada até hoje, uma elétrica, que eu arrependi porque a fita dela durava pouco e era caríssima.
A outra era melhor. O Pectoroc, nossa senhora, aquela lá era... Aquela fitinha, Viu? quando ela acabava, você desenrolava e ia de novo. Sim. Você fazia ela voltar para o início e continuava usando aquela fita até as letrinhas ficarem bem clarinhas. Aí não dava mais mesmo. Mas então, o Espelho Mágico foi assim, numa sentada eu escrevi a peça quase toda, e foi depois do Coisa Horrorosa. A Coisa Horrorosa, que eu tenho esse caderninho guardado até hoje, chamava Até O hoje. Conde Drácula. É que eu tinha feito o Conde Drácula como ator. E eu pedi para o Ítalo ler a minha peça, mas ele virou para mim, coisa horrorosa! Mas se você quiser... Foi quando eu pedi para ele montar a peça infantil, que aí que eu comecei a ler. De tanto ler teatro, me veio a inspiração, eu escrevi o Espelho Mágico. Que a gente montou, eu fiz o Espelho Mágico, arrependi, porque quem está começando a fazer teatro tem aquela ilusão de fazer o protagonista. Gente, isso é a maior bobagem que existe no mundo. Não queira ser protagonista, não. Porque eu não tinha experiência ainda de teatro, de ator. Eu fui querer fazer um papel muito difícil. Então, eu tenho até um colega que trabalhou nessa peça, mas ele fez uma outra peça que ele não falava nada. Então, ele criou um caco. Caco é aquela frase, aquela palavra que a gente inventa que não está no texto. Ele só entrava com uma carta e entregava para o senhor dele, que era uma comédia clássica, para o senhorzinho lá. Ele entrega aquela... E ele já entrava com aquela cara assim, que ele é muito engraçado, o Anderson Lisboa. Um dia ele entregou a carta e falou, essa carta é para o senhor. Ô, gente, mas esse menino roubou a cena. Eu ia várias vezes no espetáculo para ver o Anderson em cena, porque aquilo que ele fazia era... Gente, ele roubou a cena com uma palavra que não existia no texto e ele colocou. Na cena, sim. Então, o Espelho Mágico, eu confesso que eu realizei um sonho, mas eu recebi muitas críticas como ator. Falei, gente, mas só que naquela época eu falava assim, tô nem aí, eu não sou ator mesmo, eu tô aqui me divertindo. Sim. Mas se o Ítalo me deu o papel para fazer, é porque ele achava que eu tinha capacidade, Perfil. né? Muitas vezes alcança aquilo que a gente quer alcançar. E para a gente fazer, igual uma história. Muita gente me pede, Pierre, eu quero que você venha aqui na minha escola, eu te pago tanto para você contar tal história. Se a história não me interessa, se a história não me agrada, eu não aceito o trabalho. Já fiz isso 1, 2, até 3 vezes. Admito que eu tenha feito isso, sim, mas o resultado não me agradou. Hoje, não adianta. Hoje eu não conto qualquer história. Não conto, porque se eu não me agrado, eu não vou agradar o meu público. É verdade. Eu falo que as histórias que nos escolhem. Exatamente. Tem história que eu já assisti uma pessoa contando. Eu gravei um vídeo, eu gravei, sim, com os bonequinhos de caixinha, a história de Cacá e Cidinha. Eu vi a Kátia Pecan, é o nome dela, o canal no YouTube dela, eu vi ela contando essa história com tecido. E o tecido vai tomando a forma dos personagens, o mesmo pedaço de tecido. É o menininho, é a mãe dele, é a borboleta, é o livro. E eu fiz os personagens com as caixinhas, mas é uma história que eu ouvi ela contando e já ficou na minha... Identificou. E eu conto do meu jeito. Eu até mandei mensagem para ela, Kátia, adorei sua história, mas eu vou contar de uma maneira diferente, eu vou contar do meu jeito. Algum problema? Sim. Nada, nenhum problema. E o canal dela é para isso, para dar sugestões. Sim. Ela tem 130 mil seguidores, pra você ter ideia. Inscritos. 130 E aí, Mengarda? E os bichos lá do seu livro? Não sei, eu não sei explicar como é que eu escrevi Mengarda, não. Eu sei que eu escrevi há 20 anos, porque ela tem o livro tem 10 anos de publicado. Quando eu comecei a contar histórias profissionalmente, foi na editora Lê. Eu trabalhava como uma produtora de teatro, como assistente de produção, mas eu só ganhava comissão do que fazia. Eu não estava ganhando nada naquela época, assim, com teatro. Aí eu
a editora Lê me ligou e eu recebi o recado em casa, ó, ligaram para você aqui da editora Lê. Eu já contava histórias como voluntário na biblioteca. Nunca tinha feito um trabalho profissionalmente, profissional recebendo. E Remunerado. ligou de novo. Aí um dia eu encontrei com um colega na rua, que ele me falou assim, lá em frente à loja americana, olha como é que as coisas vêm na cabeça da gente aqui agora. E o que eu tô fazendo de propaganda aqui depois? Eu quero ver se eu vou ser patrocinado por eles. C&A americana. Então, editora Lê, mas a editora Lê não é propaganda, todo mundo conhece. Ele me falou, você está sabendo que a editora vai contratar contadores de histórias, um para cada dia da semana? Eu falei, uai, trabalhar contando histórias, eu nunca soube disso, não. E eu já tinha escrito, né, a Emengarda, por causa de um trauma de infância, de querer contar a história do meu jeito. De querer contar a história do meu jeito, com a música A Barata Diz Que Tem. Eu misturei uma com a outra, fiz uma fusão com a história e a música e deu no que deu. Há 10 anos, é uma das histórias que eu vejo, é um dos livros mais vendidos da editora Lê. Da época, eu acho que dos publicados na época, até hoje, Emengarda é trabalhada no Brasil inteiro. Se eu digitar hoje lá no Google Emengarda Barata, eu vou achar mais alguma coisa que eu ainda não vi. Então, o meu teste na editora, porque eu liguei para a editora e me falaram que está fazendo seleção para contar histórias aí, fazer teste. Ah, já passou o período. Mas como é que é seu nome mesmo? A secretária lá me perguntou. Eu falei, Pierre. Faltando 3 minutinhos. Ela falou, Pierre André? Eu falei, é. Ah, Pierre, peraí. Foi lá, minha chefe falou para você vir aqui fazer o teste amanhã. Decorei a Emengarda do jeitinho que está aí no livro. Levantei ele mais um pouquinho que eu não estou vendo. Aí, decorei e fiz o teste. A mulher estava assim. A história inteira. Falei, meu Deus do céu. E eu contando e pensando, o que eu vim fazer aqui? Ela não tinha reação. Quando eu terminei, o que você está esperando para mandar publicar esse livro? Mas eu quero que você volte aqui semana que vem para contar a história da editora. Eu sei que eu passei no teste e foi assim que eu virei um profissional, por causa dessa menina aí, ó, chamada Emengarda, a Barata. E foi? Foi a mesma coisa. Eu sentei, escrevi os 10 primeiros bichos, não do livro, porque eu escrevi 16, 12 foram selecionados, mas a ordem está invertida. Tanto que o Rei Adão, no final do livro, foi o 10º que eu escrevi. E ele cita os 9 bichos anteriores. Que não foram publicados. A coruja não foi publicada e o macaco também não foi publicado no livro. Sim. Mas, enfim. Tá aí a minha história. Ai, Pierre. Essa foto é uma forma de honrar a sua história. Foi neste dia que eu te conheci. Dia 17 de agosto de 2019, ano passado, um ano atrás, na Primavera Literária, promovida lá na CCBB, e nós tiramos essa foto quando eu comprei o seu livro, Emengarda, pela editora Letria, e eu te pedi esse registro. Nós trocamos número de telefone, passamos a contactar, e eu participei de uma oficina sua com o Rodrigo Libânio, dia 19 de setembro de 2019. Depois fui à sua casa no dia 13 de outubro, na inauguração da Garagem de Histórias, aí na sua casa. E no dia 4 de dezembro você foi à Escola Estadual José Isidoro de Miranda contar histórias voluntariamente para as crianças. Eu honro imensamente a sua história. Ela me inspira, ela me enche de emoção, ela me enche de alegria. A você, minha eterna gratidão por ser quem você é, tão querido, tão amado, tão especial. Eu tenho certeza que cada pessoa que aqui passou se emocionou, se alegrou, se inspirou em você. Continue irradiando essa sua luz. O mundo precisa de você, Pierre André.